Pessoal, nessa aula inicial eu irei falar sobre a evolução do pensamento financeiro e as contribuições teóricas de cada um dos autores, da qual iremos falar ao longo da disciplina, que são teorias muito discutidas dentro do mundo das finanças, e falarmos dos anos na qual eles saíram à luz, tá? Vamos fazer um intervalo para o ano de 1929 aos anos 90, tá? Esse intervalo de tempo, tá? Essa aula de hoje vai ser mais que todo uma revisão histórica sobre as contribuições teóricas de cada um desses autores. E nos centramos nos anos de 1929, tá? Para falarmos das técnicas de análise de investimento, cujos são um VPL, uma TIR e um payback, tá? Além da taxa mínima de atratividade, porque sempre que falamos de uma TIR, um VPL, o valor presente líquido, uma taxa interna de retorno e um payback, relacionamos também uma taxa mínima de atratividade, tá? Que é basicamente um custo de capital, que pode ser próprio de terceiros, tá? E algumas vezes relacionados com uma taxa de juros, tá? Essas contribuições aqui, voltadas às técnicas de análise de investimento, têm sua origem no pensamento de Keynes, para os anos de 1929, na crise americana, né? Keynes, por aquele então, um homem voltado ao mundo dos negócios, né? Iremos falar na primeira parte da disciplina, esta parte daqui da taxa mínima de atratividade, primeira e segunda parte, tá? Da disciplina, taxa mínima de atratividade. Aqui, saindo dos anos 29 e 30 para os anos 50, porque os anos 40 nós temos um processo de recessão no mundo, né, com a Segunda Guerra Mundial, e posteriormente medidas adotadas por Estados Unidos, né, para sair da crise, com a criação do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, no acordo de Bretton Woods. Nos anos 50 nós temos as contribuições de Baumol e Tobin para analisar a parte de administração de caixa e estoques, tá? Cujo tema vai ser abordado na próxima aula, quando nós falamos de administração de caixa. Só lembrando, como eu falei no vídeo anterior, na primeira parte da disciplina nós vamos ter uma visão de curto prazo. Vamos analisar a parte circulante do balanço, caixa, estoques, tá? E tudo que é voltado à parte circulante do balanço e além da estrutura de capital, como está estruturado tanto o ativo, passivo e o patrimônio do balanço de uma empresa. Também nos anos 50 e para 60 nós temos as contribuições de Miller e Orr, também voltados à administração de caixa. Na América do Sul surge a CEPAL, pensamento cepalino, com a finalidade de analisar e buscar umas teorias que expliquem o crescimento dos países da América do Sul, né, para os anos 50. Ainda nos anos 50, nós temos as contribuições de Modigliani e Miller, voltadas a analisar custo de capital e estrutura de capital. Muito importante as contribuições desses autores, tá? A qual iremos falar na parte final, no finalzinho, né, prévio à primeira prova da primeira parte da disciplina, sendo complementado na segunda parte da disciplina. Fazendo um enlace dessas teorias, desses autores, para a atualidade e pensando na possibilidade de alocar recursos no mercado financeiro em uma determinada empresa, é importante que toda pessoa, todo investidor,
Tá? E analise a estrutura de capital de uma empresa, tá? Como está o ativo circulante, passivo circulante, além dos indicadores financeiros dessa empresa. Posteriormente, determinar se compensa ou não investir em uma determinada empresa. Lembrando que investimento é diferente de especulação. Investimento sempre tem uma visão de longo prazo. Tá? Ainda nos anos 50 para os anos 60, nós temos as contribuições de Markowitz e Sharpe, que são autores renomeados dentro do mundo das finanças, quando nós falamos de teoria de portfólio, esse daqui, e análise de beta. É importante saber analisar e calcular um beta de uma empresa, tá? Para sabermos qual que é a volatilidade que o ativo, determinado ativo, tem em relação ao indicador de mercado. Entenda-se, indicador de mercado para a nossa realidade, o indicador da bolsa de valores. Por exemplo, eu quero saber qual que vai ser o beta, desculpa, da Petrobras, Bradesco, né? Com base nesse beta, eu posso saber qual que é a volatilidade que ele tem em relação ao indicador Ibovespa, tá? Isso aqui vai me mostrar o beta. Vai ficar mais claro posteriormente, conforme a gente vai conversando e desenvolvendo os temas da disciplina. Tá? Essas teorias aqui de curso de capital, introdução do beta e teoria de portfólio, análise de risco, vamos falar na segunda parte da disciplina. Fazendo um resumo aqui sobre a contribuição teórica ao longo dos últimos 50 anos, e não centrando especificamente aos temas que a gente vai desenvolver na disciplina, nós temos aqui em resumo, né, as técnicas de análise de investimento, análise de projeto de investimento, avaliação de ativos por meio dos indicadores financeiros também, e valor econômico agregado, as políticas de dividendos de Modigliani e Miller, muito importante isso, porque se considera que muitos investidores entram no mercado com a finalidade de ganhar uma renda extra, tá? Essa política de dividendos vai nos explicar, tá? Qual que seria a importância de analisarmos uma empresa que tem uma política adequada de dividendos. Também vamos falar aqui sobre a administração de risco e a teoria de carteiras, seleção de carteira pelo modelo Markowitz, Tobin Markowitz, o modelo CAPM, né? Modelo de precificação de ativos. Essa parte de preço futuro e a termo, eu irei falar na parte, no finalzinho da primeira parte da disciplina, mas uma abordagem básica, né? Considerando sempre um nível de graduação, tá? Nada que seja muito mais complexo. Essa parte da teoria de precificação de opções também nós iremos abordar, que são temas que correspondem a um nível superior. Iremos falar sobre a estrutura de capital, sim, e a teoria de eficiência de mercado de fama, e a parte da estratégia corporativa ou valor econômico agregado, tá? Que seria a segunda parte da disciplina. Tá? Em resumo, esses são os temas que a gente vai falar ao longo da disciplina. Os autores, os anos que saíram à luz, tá? Cada uma dessas contribuições. Após os anos 90 e 2000, nós temos as contribuições para o mundo das finanças voltadas a analisar as finanças comportamentais. Tá? Lembrando que é difícil de prever o comportamento da pessoa, né? É muito complexo. Desde o ponto de vista quantitativo, é difícil poder mensurar de forma quantitativa o comportamento humano. Tá? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um investimento no mercado, existe todo um componente histórico, né, que faz com que ela tenha uma aversão, um comportamento diferente.
quando vai determinar uma compra ou uma venda no mercado. Tá? Existe todo um histórico que passa para que essa pessoa tenha um comportamento diferente, daí esses aspectos é um pouco difícil e complicado de mensurar quantitativamente. Se discute muito isso dentro do mundo das finanças, tá? Sendo essa uma das teorias que está em pauta, inclusive um dos autores que ganharam o Nobel nos últimos anos sobre suas contribuições para as teorias das finanças.